Pare. Não role a tela. Não pisque. Não presuma que isso seja algo para depois. Aquário, esta mensagem não é aleatória. Se este vídeo chegou até você em 8 de março de 2026, isso já diz algo que a maioria das pessoas nunca perceberá. Você foi notado antes mesmo de ser avisado. E não de uma forma dramática de filme. De uma forma silenciosa, invisível e muito real. Deixe-me ser claro. 99% das pessoas nunca ouvirão uma mensagem como esta. Não porque esteja escondida, mas porque sua percepção já foi comprometida. Elas sentirão que algo está errado. Sentirão cansaço sem explicação. Sentirão bloqueio, atraso, estagnação. E ignorarão. É exatamente assim que ela vence. Eis a verdade sobre a qual quase ninguém fala online. Os verdadeiros vínculos negativos não chegam com medo. Eles não gritam por atenção. Eles não se anunciam. Eles aparecem como exaustão, confusão, procrastinação, bênçãos atrasadas e um peso inexplicável. Elas fazem você questionar a si mesmo em vez de questionar a interferência. Você não entra em pânico. Você simplesmente se sente exausto. E essa é a armadilha. Porque no momento em que você diz a si mesmo, estou apenas cansado, estou pensando demais, lidarei com isso mais tarde, você silenciosamente dá permissão para que isso permaneça. Agora ouça com atenção. Esta noite não é apenas mais uma noite. 8 de março de 2026 marca o fim de uma janela de oportunidade. Uma janela que não permanece aberta por muito tempo. Assim que se fecha, o mesmo ciclo recomeça. Esforço sem recompensa. Intuição sem clareza. Movimento sem progresso real. Isso não é coincidência. É um plano. Mas é aqui que as coisas ficam desconfortáveis para a maioria das pessoas. Apenas os escolhidos sentem o aviso antes que o dano se torne óbvio. É por isso que este vídeo parece pesado. É por isso que seu peito pode ter apertado um pouco. É por isso que uma parte de você quis pular este vídeo, mas não pulou. Você não está com medo. Você está alerta. E isso por si só te diferencia da maioria. Deixe-me te contar algo surpreendente. Se esta mensagem não se aplicasse a você, você não estaria aqui ouvindo. Sua atenção já teria se dispersado. Sua mente já teria se desligado. O fato de você ainda estar aqui significa que seu subconsciente já percebe que algo está conectado, interferindo ou drenando silenciosamente sua energia. Antes que sua mente lógica argumente, lembre-se disto. Não se trata de crença. Trata-se de consciência. A consciência é a única coisa que a interferência não consegue sobreviver. É por isso que este aviso parece urgente. Não amanhã. Não depois. Agora mesmo. Antes de prosseguirmos, faça algo simples, mas poderoso. Não por mim, por você. Comente agora mesmo, eu estou consciente. Digite exatamente assim. Por quê? Porque quando você expressa consciência, você fecha portas inconscientes. E aqui está a parte que muitas pessoas não entendem. Se você não comentar, seu subconsciente permanece aberto. Não por causa de algoritmos ou superstição, mas porque o silêncio muitas vezes funciona como consentimento em um nível energético. Você não precisa acreditar nisso. Apenas observe como se sente depois de digitar essas palavras. Porque uma vez que a consciência se ativa, o apego começa a perder força. E acredite, ele não gosta de ser notado. Fique comigo, porque nos próximos instantes vou lhe mostrar o primeiro sinal que comprova que esta mensagem foi direcionada especificamente para você. Depois de ouvi-lo, você não conseguirá mais ignorá-lo. É aqui que a separação acontece. Os escolhidos permanecem. Todos os outros simplesmente rolam a tela. Mas aqui está a reviravolta final desta abertura. Se você ainda está ouvindo agora, a pior parte já passou. Porque a detecção é o primeiro passo para a remoção. Esta noite você não luta. Você se desapega. Continue observando. Aquário, ouça com atenção. É aqui que a maioria das pessoas interpreta mal a situação. Você não se tornou preguiçoso de repente. Você não perdeu a motivação. Você não acordou um dia e mudou completamente.
Essa explicação é simplista demais e te distrai da verdadeira causa. A verdade é mais difícil de ouvir. Algo se apoderou de você quando estava exausto, não quando estava com medo. É assim que a interferência funciona. Ela não espera pelo pânico. Ela espera pela fadiga. Quando você está cansado, quando carrega muito peso sozinho, quando para de questionar porque as coisas parecem estranhas, é aí que a abertura aparece. O primeiro sinal chocante chega silenciosamente. Você se sente bloqueado, mas não consegue explicar o porquê. Não quebrado, não destruído, apenas paralisado. Você tenta seguir em frente, mas algo atrasa tudo. O dinheiro atrasa, não se perde, apenas chega com atraso. As oportunidades quase acontecem, mas desaparecem no último instante. As pessoas interpretam mal suas palavras. As mensagens são distorcidas. Suas intenções são questionadas. E a parte mais frustrante: você não fez nada de errado. Você seguiu os passos. Você teve paciência. Você continuou avançando. No entanto, de alguma forma, tudo parece estar se movendo no ar denso. Isso não é azar. E não é uma desculpa planetária aleatória. Isso é interferência por meio de atraso. Eis a regra que a maioria das pessoas nunca aprende. A energia do tipo arconte não ataca ruidosamente. Raramente destrói de forma direta. Ela se alimenta do atraso. O atraso drena a esperança. A demora enfraquece a confiança. Ela lentamente faz você questionar seu tempo, seu valor e sua intuição. E quando você começa a duvidar dessas coisas, o apego se fortalece sem ser percebido. É por isso que esse sinal é tão perigoso. Não há um inimigo óbvio. Nenhuma ameaça clara. Apenas um pensamento constante se repetindo em sua mente. Por que isso não está acontecendo? Por que isso é mais difícil do que deveria ser? Por que eu continuo quase vencendo? Quase dinheiro. Quase sucesso. Quase paz. Não fracasso. Suspensão. E a suspensão é intencional. Porque quando as coisas desmoronam completamente, as pessoas reagem. Mas quando as coisas estão quase funcionando, as pessoas toleram. Elas se adaptam. Elas esperam. E é assim que o tempo é roubado. Mas aqui está a reviravolta. No momento em que você percebe a demora, o apego fica nervoso. Não assustado. Nervoso. Porque a demora só funciona quando você acredita que é normal. No instante em que você diz, isso não faz sentido. Esse não é o meu ritmo natural, o padrão começa a se quebrar. A consciência interrompe o fluxo. É por isso que este vídeo chegou até você agora. Nem antes nem depois. 8 de março de 2026 marca um ponto de pressão. Se esta parte ressoa profundamente com você, significa que você já está perto da libertação. Deixe-me ser claro. Não se trata de culpá-lo. Você não permitiu isso por fraqueza. Você permitiu porque foi resiliente. Você continuou quando as coisas pareciam erradas. Você carregou o peso em silêncio. Você perseverou sem reclamar. Essa perseverança o tornou visível. E é por isso que pessoas com posicionamentos em Aquário vivenciam esse padrão mais do que a maioria. Você enxerga os sistemas antes que os outros os percebam. Você sente as mudanças antes que elas aconteçam. Você age com antecedência. A interferência atinge aqueles que se movem à frente da curva. Mas tudo muda no momento em que você nomeia o bloqueio. Uma vez visível, perde a força. É por isso que preciso que você faça algo agora. Comentário: 2/5, veja o bloqueio. Digite exatamente assim. Não para o algoritmo, para alinhamento. Ao reconhecer o bloqueio, você para de alimentá-lo inconscientemente. Observe o que acontece no seu corpo depois. Talvez seu peito relaxe. Talvez sua respiração se aprofunde. Talvez sua mente se aquiete por um momento. Isso não é imaginação. É o apego perdendo a força. Continue comigo, porque a seguir explicarei por que Aquário é mais visado do que qualquer outro signo. Assim que você ouvir, tudo o que você vivenciou recentemente começará a fazer sentido. E quando as coisas finalmente fizerem sentido, o controle retorna. Não sai agora. Esta parte pode te surpreender. Aquário, você não é visado porque é fraco.
Você é visado porque é diferente. E a diferença ameaça tudo que se alimenta de controle. Você não aceita a realidade cegamente. Você a analisa. Você questiona os sistemas que outros seguem sem pensar. Você não se move com a multidão. Você a observa. Só isso já te diferencia. A energia de Aquário opera naturalmente antes do tempo. Você sente as mudanças antes que elas se tornem óbvias. Você percebe quando algo está errado muito antes que as provas apareçam. Você vê padrões que outros simplesmente não percebem. E tudo que desperta os outros acaba se tornando um alvo. É por isso que a interferência tende a atingir pessoas muito específicas. Visionários porque enxergam além dos limites. Empáticos porque sentem a verdade antes que ela seja dita. Observadores porque não são facilmente manipulados. E aqueles que despertam os outros porque perturbam o controle. Percebe algo? Não são as pessoas barulhentas que são alvos. São as pessoas conscientes. A consciência ameaça sistemas construídos sobre comportamento inconsciente. Mas aqui está a verdade que muitas pessoas nunca ouvem. Eles não podem tocar sua alma. Não importa o quão pesadas as coisas parecessem, não importa o quão esgotado você estivesse, seu âmago nunca foi atingido. Então, em vez disso, eles visam os pontos de acesso. Seus ciclos de energia, seu sono, seus momentos de dúvida, suas transições mentais. Não para controlá-lo, mas para atrasá-lo. Porque atrasar um aquariano é mais fácil do que confrontar um que está totalmente desperto. Pense por um momento. Janeiro pareceu mais pesado do que o normal? Seu sono foi estranho? Seus sonhos foram intensos ou dispersos? Você acordou cansado mesmo depois de descansar? Isso não foi coincidência. Janeiro pareceu pesado porque a pressão aumenta pouco antes da expansão. A interferência se intensifica pouco antes de uma grande conquista. E as conquistas de Aquário se propagam. É por isso que a resistência aparece antes da clareza. O objetivo não é destruí-lo. O objetivo é fazer você duvidar da sua intuição, questionar suas decisões, desconectar-se do seu ritmo natural e buscar validação em vez de confiar em si mesmo. Porque quando um aquariano duvida de si mesmo, seu poder fica adormecido, mas apenas temporariamente. No momento em que você reconhece o que está acontecendo, tudo muda. A consciência bloqueia o acesso. É por isso que esta mensagem não parece aleatória. Você não a encontrou. Ela chegou até você quando sua frequência estava pronta para reconhecê-la. É assim que a proteção funciona. Não através do medo, através do reconhecimento. A proteção não é passiva. Ela se ativa. E as palavras podem desencadear essa ativação. Então, comentário agora. Estou protegido. A ponto. Mesmo que parte da sua mente resista. Mesmo que você se sinta inseguro. Porque as palavras não apenas expressam crenças, elas estabelecem limites. E limites impedem interferências. Observe a hesitação que pode surgir antes de digitar. Essa resistência não é aleatória. É a última tentativa de manter o acesso. Uma vez que você declara proteção, a narrativa muda. Você deixa de ser um receptor passivo e se torna uma autoridade ativa. E aqui está a verdade que deve acalmá-lo. Você nunca esteve desprotegido. Você simplesmente não tinha consciência da proteção que já existia. A consciência ativa o que já existe. Continue comigo. Porque na próxima sessão, revelarei o segundo sinal surpreendente, que geralmente aparece à noite, quando ninguém está olhando. E assim que você ouvir, entenderá porque sua mente tem se comportado de forma estranha após o anoitecer. A clareza está prestes a se aprofundar.